mal que não tenha caído sobre a nossa família. Não há dor, não há desgraça, não há vergonha, não há desonra que eu não tenha visto acontecer a nós dois. E agora, que novidade é essa que todo o reino fala? Essa lei que ontem acaba de anunciar. Tu sabes, tu já ouviste. Ou acaso ignoras que a maldade dos teus inimigos avança sobre aqueles que não são caros? Não vi nenhuma palavra sobre aqueles que não são queridos. Desde que os meus dois irmãos morreram nas mãos um do outro. Hoje este noite o exército inimigo partiu, nada mais soube, nem de bom nem de mal. Mas sei eu, e por isso te mandei vir para fora do palácio, para que tu ouvisses. Que? Parece que te para por alguma notícia. Pois não é verdade que Creonte tratou de maneira diferente os teus irmãos. Eteocles, segundo se diz, fez-lhe um funeral de acordo com a justiça e a lei. Enterrou sob a terra de maneira honrosa. Mas quanto ao cadáver de Polinices, que morreu miseravelmente, Creonte mandou dizer a toda a população que ninguém lhe fizesse o funeral, que ninguém o enterrasse. O seu corpo ficou abandonado na rua, para os animais selvagens, para as aves e para os cães comerem. E agora dizem que Creonte virá aqui anunciar essas decisões a quem não conheça, especialmente a ti e a mim. E quem desobedecer será severamente castigado. Estes são os factos, e em breve mostrará-se deste caráter. Eu vou fazer as circunstâncias, meu irmão. Vê se me queres ajudar. Mas estás tu a pensar? Se junto com esta mão, me vais ajudar a enterrar o cadáver. Estás a pensar em fazer o funeral quando isso é proibido? Sim, quero fazer o funeral a esse irmão que é meu e teu. Não me vão acusar de traição. Oh, mulher louca, Creonte proibiu. Não é ele quem vai impedir. Ai, mim. Esse é uma família está toda destruída. Os nossos dois irmãos morreram uns um dia e as mãos um outro. E agora, que só estamos nos dois? Não vai ser cabremos ainda pior. Vamos transgredir a lei do reino. Não nos podemos esquecer da nossa condição. Primeiro, nascemos para servir e não para combater os homens. E além disso, somos governados pelos mais poderosos. Temos que submeter às suas leis. Por isso, penso aos meus irmãos que já morreram, tenham piedade de mim, visto que tenho que obedecer aos que governam. Não vou ser eu que te vou ordenar. E não quero que colabores comigo contra a tua vontade. Eu vou fazer o funeral ao meu irmão e não importo de morrer por isso. Hei de morrer ao seu lado, depois de desobedecer a outra lei e cumprir um dever sagrado. E tu, se assim te parece, desonra aquilo que é honroso. Eu não faço nada que não seja honroso. Mas eu sou capaz de ir contra o poder Creonte. Podes apresentar as desculpas que eu, por mim, vou erguer um túmulo ao meu irmão querido. Ai, desgraçada, como eu receio por ti. Não tenhas medo por mim. Assegura a tua vida. Não diz a ninguém o que podes fazer. Guarda segredo. Ora, diz a todos o que fiz. Vou te odiar mais se te calares do que se disseres a verdade diante de todos. Estás demasiado entusiasmada para referir a realidade. Mas sei que haverá confiança que ele mais amor. Se ao menos tivesses poder, mas desejas impossível. Pois bem, quando não tiver força, cessarei. Convém começar por não andar a parte de você. Se falares assim, serás odiada por mim. E com razão serás odiada pelo meu irmão que morreu. Mas deixa-me a mim e a minha loucura a sofrer este mal que me. Eu, por mim, não queria fazer mal pior do que morrer sem amor. Vai, sei o que me parece. Fique sabendo, embora sejas uma insensata, serás amada para a segunda explicação de Deus. Ó raios de sol, ó luz mais bela neste reino. Brilhastes aqui em farol dourado, avançando sobre o inimigo de escuro branco. Ele, a quem Polinices, por amargas lições, fez cair sobre a nossa terra, soltando um grito estridente. Com
Com fúria respira vendavais de ódio. Porém, outra foi a sorte. As portas do reino deixaram os inimigos as suas armas. Só aqueles dois malditos, de um só pai nascidos e de uma só mãe, partilharam uma sorte fatal. Mas desde que nos chegou, sorridente e a vitória gloriosa, esqueçamos as guerras de há pouco e desejemos que a glória domine sobre nós. Eis que aí veio Crionte, por nova decisão, o rei de agora. Homens, de novo Deus trouxeram a segurança ao nosso reino, depois de terem abalado com golpes poderosos. Podemos chamar aqui, longe de todos, sabendo que sempre honraste a força do nosso reino. E depois, quando Édipo o dirigia e em seguida morreu, permanecestes leais a seus filhos. Mas já que esses, por um duplo destino, acabaram num só dia, batendo-se e ferindo-se, sujando as suas mãos no próprio sangue, sou eu agora o Senhor de todos os poderes do reino, devido ao meu parentesco com aqueles que morreram. É impossível conhecer o espírito, pensamento e determinação de qualquer homem antes de ele ter feito uso do poder e das leis. Eu, por mim, entendo que quem, sendo Senhor Supremo do Estado, não se mantiver firme nas melhores decisões e por medo de se perder nas indecisões, é e sempre foi um fraco. E quem quer que tenha mais amor a outra coisa do que a sua própria pátria, por esse não tenha a menor consideração. Tais são as leis com que eu criarei a riqueza e a segurança deste Estado. E agora acabo de proclamar uma ordem nascida destes princípios, que diz respeito aos filhos de Édipo, a Etéocles, que caiu a combater por este reino, dar-se-á sepultura num túmulo com todos os ritos sagrados necessários. Porém, quanto ao seu irmão Polonices, que de regresso do exílio quis destruir pelo fogo este reino, terra de seus pais, proclamou-se neste reino que nem seria enterrado, nem pessoa alguma o lamentaria, ficando o seu corpo por enterrar, para que os cães e as aves de rapina o comessem num espetáculo vergonhoso. Este é o meu pensamento. E por mim, jamais os maus irão ultrapassar os bons das recompensas. Mas quem for favorável a este reino, morto ou vivo, receberá da minha parte honras iguais. A ti apraz-te proceder deste modo, para com quem é desfavorável e para com quem é favorável a este reino. Nas tuas mãos está o poder de usar das leis, quaisquer que sejam, quer para os mortos, quer para os que estamos vivos. Sede vós os guardiões destes ordens. Encarrega disso alguém mais jovem do que nós. Os vigias do cadáver já estão prontos. Que mais querias então dizer-nos? Que não vos junteis, mas que desobedecem as minhas ordens. Não há ninguém tão louco que deseje a morte. Pois será essa a recompensa, mas muitas das vezes a esperança de ganho leva os homens à perdição. Meu senhor, não direi que foi por causa da velocidade que cheguei aqui sem fôlego, pus em movimento os meus pés ligeiros. Na verdade, muitas foram as paradas que fiz para enfrentar as voltas no caminho ou ter voltado atrás.
meu espírito dizia muitas coisas, falando-me assim: desgraçado, para que vais com tanta pressa? Para onde estou chegar serás castigado? Miserável, então tu vais outra vez? Com essas hesitações, fiz o caminho sem grande pressa, e assim, numa pequena distância, se tornou grande. Por último, enfim, decidi vir ter contigo, porque eu venho agarrado esta esperança e que nada mais faltarei, senão que me estiver destinado. Que motivo tens para tanta preocupação? Primeiro, quero falar-te do que me diz respeito. Não fui eu quem praticou essa ação, nem sei quem fosse, e não há razão para eu cair em desgraça. Não há dúvida que tiras bem e fazes boa defesa em volta do caso, mas é manifesto. Tens algo de novo para me contar. O perigo é causa de tanta hesitação. Acabarás finalmente por contar e por te ires embora depois. Enfim, vou deixar. A pouco ainda, alguém deu sepultura ao cadáver, se retirou, espalhou sobre o corpo do moço e fez as oferendas que são devidas. Que dizes? Quem dentre os homens ousou cometer tal feito? Não sei. Quem quer que tivesse sido o autor da obra não deixou vestígios. O cadáver estava invisível, não enterrado com tudo, mas tinha por cima uma camada fina de pó, onde alguém que a pusesse para fugir a uma maldição. Não havia sinais de passagem de qualquer animal selvagem ou de cães, nem tinha suspeito de ter sido dilacerado. Cada um de nós guardas acusou o outro, mas era manifesto que nenhum de nós era autor daquele feito embaraçoso. Prevalece entre nós a opinião de que era preciso revelar-te o facto e não manter o oculto. Eu sou desventurado, pessoa que escolheu para a tarefa. Aqui estou eu, contra a vontade, pois bem sei que ninguém gosta de quem anuncia más notícias. Senhor, há muito que meu espírito se interroga, se acaso este feito não será obra divina. Para! Antes que as tuas palavras me enchem de cólera, para que não sejas ao mesmo tempo insensato e velho, pois não se pode suportar que digas que os espíritos possam ter cuidados com esse cadáver. Já os viste a prestar honrarias aos maus? Não. Foram homens subornados pelas promessas da recompensa daqueles que são inimigos do nosso reino. Praticaram este ato vil. Entre os homens não nasceu ainda coisa tão perversa como o dinheiro. Mas fica sabendo bem, é sob juramento que te afirmo. Se não encontrarem o próprio homem cuja mão fez essa sepultura, e não o apresentardes diante dos meus olhos, o inferno não será suficiente para vós. Permites-me pedir alguma coisa? Ou eu irei embora sem mais? E sabes como ainda agora as tuas palavras me incomodam? São os teus ouvidos atuais que nos afetam. Oh, este grande falador, tu me saíste. Seja como for, o certo é que não sou eu o autor desse erro. O que mais? Arriscando a tua vida por dinheiro. Ai, é terrível quando alguém guarda suspeitas falsas. Anda, continua com as tuas hábeis palavras. Mas se não mostrares que praticaram aquela ação, vão aprender que os galhos sórdidos só causam desgraças. Bem, antes de mais nada que ela apareça, quer ela seja apanhada ou não, e isso é a sorte que o há de decidir. Não terás maneira de me ver aqui outra vez, pois ainda agora é contra o que supunha e esperava que saia daqui são e salvo, pelo que dou aos deuses muitas graças. De quantos prodígios, nenhuma maior que o próprio homem. Cruzou as vagas e abismos do mar. Domesticou a terra, trabalhando sem fim. Peixes, aves e feras, todos apanha e prende. E a cabras e búfalos põe o jugo. De tudo capaz, achou cura para os males. Aprendeu sozinho a fala. Bolado pensamento e as normas que regulam a cidade. Somente a morte não pode escapar. O engenho subtil da sua arte tanto leva ao bem como ao mal. Se cumpre as leis da terra e faz a justiça divina, grande é a cidade. Mas logo aperta quem solamente incorre em erro.
Longe do meu lar, o que assim for? E longe dos meus pensamentos, o homem que está a crime cometer. Hesita olhar. Mas se não é, como ligar que esta jovem é Antígona? O que aconteceu, ó filha? Terás tu ousado encobrir as leis? Aqui está a autora do crime. Apanhámo-la no ato de dar sepultura. Mas onde se encontra Creonte? Filho, que volta a sair da casa? Se ele vir altura. Que há? Por que motivo chegou eu na devida altura? Senhor, pensava que ia passar muito tempo antes de voltar a estar perante ti, porque tive muito medo das tuas ameaças. Mas agora enchi-me de alegria e venho trazer-te esta donzela que foi detida quando arranjava a sepultura. Aqui já não houve dúvidas, porque foi uma descoberta minha e de mais ninguém. E agora, ó rei, toma conta dela tu mesmo. Julga, interroga a tua vontade, que eu tenho o direito de ficar livre destes males. Onde é que ensinaste para trazeres desta maneira? Era ela que estava a sepultar Polinices. Ficaste agora a saber tudo. Acaso estás a compreender e a exprimir corretamente o que queres dizer? Vi assim a dar sepultura ao cadáver que tu proibiste. E agora falei claro e compreensível. E como é que foi vista e apanhada nesse ato? O caso foi assim. Quando chegamos com medo das tuas ameaças terríveis, retiramos todo o pó que cobria o cadáver, desnudando bem o corpo em decomposição. Sentamos-nos no alto da colina a observar. Assim estivemos algum tempo, até que o sol chegou ao meio do céu e o calor escaldava. De repente, levantou-se uma tempestade, enchendo o ar de pó. De olhos fechados, enfrentamos aquele vento forte. E quando ao fim de muito tempo o vento parou, vimos a donzela chegar. Assim ela, ao ver o cadáver do seu irmão, começou a chorar e a gemer, lançando maldições terríveis sobre quem tinha o cadáver naquele estado. Imediatamente começou a espalhar terra sobre o corpo e a rezar pelo defunto. Ao ver isto, saltamos e logo a aprendemos sem que ela se assustasse. Acusámos-la das ações passadas de presentes. Não negou coisa alguma, com prazer e pena minha ao mesmo tempo. Porque isto de uma pessoa escapar de uma desgraça é o melhor que há. Mas também é doloroso levar à ruína aqueles de quem gostamos. Porém, para mim, o mais importante é a minha própria salvação. E tu? Tu que voltas o rosto para o chão, afirmas ou negas o teu ato? Afirmo que eu pratiquei e não nego que eu fizesse. Tu já estás livre de uma pesada acusação. Podes ir para onde quiseres. Agora tu, diz-me, sabias que proclamei uma lei que proibia tal ação? Sabia, porque não havia de sabê-lo. Era público. E ousaste então violar estas leis? É que essas não foram as leis proclamadas por Deus, nem pelos nossos antepassados. E eu entendi que as tuas leis não tinham um poder tão grande que um mortal pudesse esquecer as leis que são escritas, mas inteiras de Deus e dos nossos antepassados. Porque essas não são de agora nem de ontem, mas vigoram sempre e ninguém sabe quando surgiram. Por causa das tuas leis, não queria ser eu castigada pelos meus antepassados. Eu já sabia que havia de morrer um dia, mesmo que não tivesse proclamado essa lei. E quem vive no meio de tais tragédias não tem medo da morte. Ver o meu irmão por sepultar, sim, traz-me sofrimento, mas o teu castigo não me mete medo. E se te parece que cometi um ato de loucura, talvez seja louco aquele como tal me condena. É bem claro, Antígona não aprendeu a curvar-se perante a desgraça. Mas fica sabendo que os espíritos demasiado obstinados são os que mais depressa morrem. Esta soube bem ser insolente quando brincou com as leis estabelecidas. E depois de ter feito isto, ainda se orgulha da sua ação e ri-se de a ter praticado. Porém é ela que será um homem, não eu, se lhe deixo esta vitória sem castigo.
Até pode ser minha sobrinha, mas ela e seu irmão não escaparão ao pior das sortes. Sim, até essa eu acuso de ter desabilitado de enterro. Chamai-a, porque eu vi ela dentro a chorar. Pretendes fazer algo mais do que prender-me para me matar? Eu não. Com isso me dou por satisfeito. Então por que hesitas? Assim como as tuas palavras não me dão nenhum prazer, assim também a minha opinião te desagradável por natureza. E contudo, como poderia eu ganhar fama mais nobre do que dar sepultura ao meu próprio irmão? Todos os que aqui estão dirão também que uma prova neste ato se não tivesse muito a falar. Mas que a realeza, entre muitos outros privilégios, goza de fazer e dizer o que quer. Entre todos os cidadãos desta terra, és a única a encarar os fatos dessa maneira. Estes também, mas não falam na tua presença. E tu não tens vergonha de pensar de maneira diferente? Nem é vergonhoso rezar por aquelas que nasceram nas mesmas entranhas. O quintal não era do mesmo sangue, o que morreu no campo contrário. Do mesmo sangue, filho da mesma mãe e do mesmo pai. Nesse caso, como podes rezar por um irmão impuro e esquecer o outro? Não será esse o testemunho do falecido. Mas sim, já que rezas por um, que lutou justamente, do mesmo modo que rezas ao outro, que apoiou os erros. Não foi um inimigo que morreu, mas sim, foi um irmão. Que ia saltar esta terra! O outro defendeu. Os meus antepassados, contudo, desejam que rezemos pelos dois. Sou honesto, não compete o mesmo que ao malvado. Quem sabe, ser abaixo da terra, isso não é exato. O inimigo jamais se tornará amigo, nem mesmo depois de morto. Não nasci para odiar, mas sim para amar. Agora que vais para o inferno, ama os que mais te devem. Mas enquanto eu viver, não será uma mulher que me dá ordens. És Ismena diante do palácio. Irmã querida, banhada em lágrimas. Sobre a fronte, uma nuvem lhe escurece, o rosto em fogo e a molha-lhe da face. E tu que andavas a envenenar-me sem eu saber, tal como uma víbora que vive dentro da minha casa. Anda, diz-me, ajudaste nesta sepultura ou juras não ter tido conhecimento? Pratiquei este ato, tal como eu, colaborei para que sim, e a boa posição. É mentira. Pois nem quiseste, nem eu te dei parte nele. Mas eu não me vergonho de navegar contigo nesta mar encarregada. Deus e os que já morreram são testemunhas de que eu fui a única a fazer essa obra. Eu não gosto de quem me ama só em palavras. Não me interessa, irmã, de morrer contigo e de purificar quem morreu. Não queres partilhar a minha morte, nem faças teu aquilo em que não tocaste. Para morrer, basto eu. Que me importa o dia se tu me deixares? Pergunta a Creonte, já que com ele te preocupas. Que torturas assim? De que serve isso? Se escarneço de ti, é com dor que eu faço. Que agora ao menos não posso ajudar. Salva de ti mesma, não te vejo a fuga. Pensar em ti. Então o nosso destino vai ser o mesmo. Tu escolheste viver e eu morrer. Mas não sei que eu disse isso que pensava. Para estes, este que penso bem. Para aqueles, julgo ser teu. Então, não sou eu equivalente. Está tranquila, tu tens vida. Ao passo que o caminho acabou há muito para servir os que morreram. Estas crianças, uma já pouco me pareceu insensata. A outra é insensata desde que nasceu. Não é possível viver sozinha sem ela. Não fales dela, porque ela já não existe. Então, tu vais matar a mãe do teu próprio filho. Há outros campos para lavrar e outras mulheres. Mas não como a mulher que é esse pecado. Não quero mulheres perversas para os meus filhos. Emon, como teu pai te ofende. Por demais me aborreces, tu e as tuas núpcias. Mas então, o teu próprio filho vai ficar sem noiva? É o inferno que interrompe este noivado. Está decidido. Quero agora. Por vós e por mim. Não haja demora. Leva-as para dentro. A partir deste momento, tem de vigiar estas mulheres. Até os valentes procuram fugir quando sentem a morte a rondar a sua vida. Feliz quem passa a vida sem provar a desgraça. Aqueles cujas casas foram abaladas, não há mal que lhes falte.
casa dos reis da nossa terra, vejo acumularem-se as velhas maldições, umas sobre as outras, nenhuma geração a outra livre. Antes algum casa derruba, sem remissão. O teu poder, ó destino, não há coragem humana que possa transgredir. E doravante e de futuro, como outrora, sua lei prevalece. Na vida dos mortais não entra a grandeza sem trazer a desgraça. O homem nada sabe sem queimar os seus pés no fogo ardente. Para ser bem o que o mal, e só a quem o destino leva à ruína. Pouco será o tempo que ele passará isento de desgraça. Mas eis que chega Hermon, teu filho, aflito com a sorte de Antígona, a prometida esposa de Medo, o lobo das passagens. Em breve saberemos, e por forma mais segura do que pela adivinhação. Filho, acaso estás aqui para atacar teu pai, sem obedeceres ao que se diz sobre a tua noiva? Ou estimas o teu pai pelos seus atos? Pertenço ao meu pai e sigo sempre os teus nobres pensamentos. Na verdade, não há nenhum casamento que seja mais importante do que as tuas horas. Assim é que é, filho. Mais importante é sempre a opinião paterna. Por isso os homens fazem votos por gerar e ter em suas casas filhos obedientes, que se defendam dos inimigos e que honrem os amigos do mesmo modo que o pai. Por isso, meu filho, não deixe de seguir a razão só por causa do prazer de uma mulher. Especialmente quando essa mulher é nossa inimiga. Despreza. Deixa ir desposar alguém no inferno como inimiga que é. Em todo o reino, foi ela a única a se perceber. Não posso passar por mentiroso perante o povo. Tenho de matá-la. Se for filho com a minha família, vou conseguir ser firme perante todos. O povo deve obediência ao seu rei. Não há maior tragédia do que a anarquia. É ela que destrói os reinos, que deita por terra as casas. E aqueles que seguem caminho direito, é a obediência que salva a vida a maior parte das vezes. Deste modo se devem conservar as nossas determinações e, por forma alguma, deixá-las destruir por uma mulher. Mais vale, quando é preciso, ser derrubado por um homem do que sermos chamados de mais fracos que mulheres. A nós parece-nos, se a idade não nos ilude, que te exprime sensatamente sobre o assunto. Meu pai, a melhor qualidade do homem é o raciocínio. Nem eu poderia dizer que não tens razão em falar assim. Contudo, há outras opiniões que também devemos ouvir. Ora, tu não estás em condições de ouvir pouco, pois todos têm medo de ti. Mas eu escuto todo bem e sei como todos lamentam essa rapariga que depois de ter praticado ações tão corajosas vai agora morrer. Ela que de todas as mulheres era quem menos merecia. Ela que não consentiu o seu próprio irmão caído em combate ficasse por sepultar e fossem comidos por cães vorazes. Não há ele digna de receber honras gloriosas. Isto é o que o povo anda a dizer na rua. Para mim, meu pai, não há bem mais valioso do que a tua felicidade. Pois que a glória maior pode haver para os filhos do que a riqueza do pai, ou para o pai a riqueza dos filhos. Não tens, pois, um só modo de ver, nem só o que tu dizes está certo. Senhor, Hermon falou bem. É natural que tu aprendas com ele. E tu, Hermon, com teu pai por tua vez? Pois de ambas as partes se disseram palavras sensatas. Com quem então devo aprender a ter bom senso nesta idade? E com um homem de tão poucos anos? Não aprendias nada que não fosse justo. Seus jovens não são os anos, mas as ações que cumpre examinar. As ações consistem em honrar os judeus. A ninguém posso pedir para respeitar as pessoas de mau caráter. E Antígona não é uma pessoa de mau caráter. Não é isso afirma o povo nazareno. E é o povo deste reino que me vai dizer como eu devo governar. Vês, fala como se fosse uma criança. Portanto, a outro e não a mim, que compete governar este reino. Não há nenhum reino que pertence apenas ao homem. Por acaso não devemos entender que o reino é de quem manda? Mandarias muito bem se nenhuma terra que fosse deserta. Este é uma lenda da mulher, eu estou a ver. Se por acaso és mulher, pois eu contigo preocupo. Oh, grande malvado, discutes com o teu pai. É que te vejo falhar no cumprimento de justiça. Então
Então é ele que respeita o meu poder. Não tem respeito pelo poder, quando não mora os mortos. Oh, caráter odioso! Tu fazes menos que uma mulher. Bem, sabes que não ser fraco para tomar. Pelo menos a tua argumentação foi toda a favor de ti. Mas não poderás desposar ainda em vida. Ela mora com essa mulher, causará a pena de alguém. Quem? A tua arrogância chega até as ameaças. Em que consiste essa ameaça de falar contra se teres roupas? Com lágrimas ganharás consciência. Tu que és o de razão. Se não fosse meu pai, diria que não estava a ser cessado. Tu que és escravo da mulher. Os teus protegidos. Queres falar depois que não quero te ouvir? Sim. Mas fica sabendo que não me injuriarás com as tuas censuras. Trago essa objeto criatura para que morra imediatamente diante dos olhos do noivo e ao lado dele. Não de mim, com certeza. Nem ela morrerá perto de mim. Nem de muro, alguém verás novamente o meu rosto. De forma será logo sim, mas na companhia dos amigos que eu quiser. Amor que destrói as riquezas, que vizias as faces ternas das donzelas. Quem te possui enlouquece. Despias o âmbito justo. Tu que excitaste a contenda dos parentes. Veste de digna a luz brilhante do seu olhar. Mas ao ver isto, sou levada para fora das leis. E não posso deter as lágrimas quando vejo o Antígono aproximar-se da morte. Vede vós, cidadãos do meu país, como eu percorro o último caminho, como o sol contempla a luz derradeira para nunca mais. Sou da morte, serei esposa. Ilustre e correta de elogios. Afasta-te pro caminho dos mortos. Tu, única viva entre elas. Belo será que depois de morta tu sejas famosa. Porque igualaste a sorte divina na vida e na morte. Ai de mim, como escarnece. Porque não me insultam depois de eu partir, mas na minha presença. Oh, meu reino. Oh, homens poderosos do meu reino. O vosso testemunho me invoco ainda assim, sabendo que vou para a gruta tutelar, de estranha sepultura. Ai de mim, desgraçada, que nem com os homens, nem com os cadáveres eu vou morar. Da coragem avançando ao extremo limite, embateram teus passos, ó filha. Por uma falta dos antepassados, tu espias. Tocaste no mais doloroso do meu desgosto. Ai das maldições. De que paz nasci eu, desgraçada? Para junto deles vou amaldiçoada. Ser a sua companheira, eu que aqui estou. Oh, meu irmão, um noivado fatal foste celebrar. E depois de morto, a mim me mataste, quando ainda vivia. A piedade é rica de respeito, mas o poder para quem o detém não deve jamais ser transgredido. A teimosia perdeu-te. Sem lágrimas, sem amigos, sem casamento desgraçado, pelo caminho que me espera, sou levada. Não posso mais ser feliz contemplar o sol. A minha sorte sem pranto, amigo algum a lamenta. Sabeis sem dúvida que se houvesse utilidade em levantar-nos os gemidos antes de morrer, ninguém se calaria nunca. Encerra-me numa gruta, como eu disse, e deixa-me depois isolada e só, quer ela deseje morrer ou viver fechada para sempre. Oh, meu túmulo, oh largo cavalo na rocha, que me guardarás prisioneira para sempre. Farei avanço ao encontro dos meus antepassados, em grande número entre os mortos. Sobrava eu, e muito a mais perversa. Já vou ao caminho, antes de ter cumprido o destino da minha vida.
Espero, no entanto, ao chegar, ser bem-vinda ao meu pai, à minha mãe e a ti, meu irmão, que a todos tenham descanso de um digno funeral. E agora, Polinices, por ter dado sepultura ao teu corpo, tenho esta recompensa. Qual foi a lei divina que eu transgredi? Por que de eu, ai de mim, olhar ainda para o céu? Quem me invocarei para me valer? Por ser feroz, fiquei coberta de impiedade. Mas é este o destino que se cumpra, e só no fim saberemos quem nos errou. Ainda o mesmo ímpeto lhe domina a alma. E tu, Pulido Moraes? Leva! Ai de mim, que essas palavras já tocam na morte. Não serei eu quem vai negar. Acabará por ser esse teu destino. Oh, reino em que nasci, terra dos meus antepassados, oh, almas ancestrais, leva-me. Já não espero mais. Vede como eu, que sozinha estável de casa real, sofro da parte de tais homens, só porque a piedade prestei culto. É terrível a força do destino. Fizemos caminhos juntos, sendo de nós dois um só o que vê, pois a maneira de andar dos cegos é ter alguém que os guie. O que é de novo, velho Tiresias? Eu ensino-te e tu obedece ao profeta. Até agora, segui sempre os teus conselhos. Por isso guiavas o Estado por caminho direito. Apreciei a tua ajuda. E disso eu posso dar testemunho. Pensa que estás agora a enfrentar o teu destino. O que aconteceu? Como eu tremo perante as tuas palavras. Vais saber quando escutares aquilo que tenho para te dizer. Quando fui ao local dos sacrifícios para sacrificar um animal, ouvi muitas aves a gritar com fúria. Percebi que as aves se estavam a matar umas às outras, de uma maneira sangrenta. Matei então um galo e depois queimei a sua carne. Abri o galo ao meio para lhe tirar o fígado. Quando o abri, senti um cheiro a podre e vi que o seu fígado tinha uma cor escura. O que significa isto? Que não conseguimos ler nas entranhas dos animais. É esta a doença que a tua lei causa ao Estado. Todos os nossos animais estão poluídos, porque comeram o cadáver do infeliz Polinices, porque devoraram a gordura do sangue e o homem morto. Reflete, pois, nisto, meu filho. Errar é comum a todos os homens, mas nenhum homem é imprudente ou desgraçado quando corrige os seus erros e não permanece obstinado. A teimosia merece o nome de estupidez. Anda, cede diante do morto e não batas no cadáver. Qual é a valentia de matar de novo quem já morreu? Por pensar no teu bem é que eu falo. Nada é mais agradável do que ouvir quem fala por mim, se é vantajoso o que diz. Ó ancião, respeito muito o arte de adivinhar, mas bem podem tentar negociar com ouro da Índia, com sândalo ou com tais, mas ninguém vai sepultar Polinices. E aqueles que procuram riqueza através das suas palavras baixas caem de uma maneira vergonhosa. Ai, porventura, algum homem que saiba, algum homem que pense. O quê? Que verdade é essa que é comum a todos os homens? Quanto mais vale a prudência do que a riqueza? Tanto, penso eu, quanto maior for o prejuízo de insensatez. É essa a doença que estás afetado. Não quero dar uma resposta rude ao adivinho. E como tu já estás a fazê-lo, quando dizes que profetizo falsidades. Gananciosa é toda a raça dos adivinhos. Assim como é toda a raça dos tiranos que gostam de lucros desonestos. Sabes que estás a criticar quem está no poder. Sei, pois, graças a mim, é que salvaste este reino. És um adivinho sábio, mas que gosta de injustiça. Vais fazer com que eu revele um segredo que devia deixar quieto na minha alma. Fala! Mas não fales a pensar no lucro. Com que então? É isso que te parece? Ficas a saber que não vais negociar com as minhas decisões.
Convence-te que já não vais viver muitos dias antes de teres dado a alguém saído das tuas próprias entranhas um cadáver em troca de outros, em paga por te teres mandado para o mundo dos mortos alguém que ainda pertencia ao mundo dos vivos, e de com desprezo teres encerrado num túmulo uma vida e conservares aqui um cadáver, sem teres feito um funeral digno. E digo mais, não demorará muito tempo que surjam no teu palácio gemidos de homens e de mulheres. Todo o teu reino está em fúria, principalmente as famílias dos homens que não receberam o funeral e que foram deixados para servirem de alimento aos cães ou às feras ou às aves, que levaram o cheiro impuro para a pátria dos seus lares. Disse estas palavras com ira, pois ofendeste-me, e não podes escapar ao castigo que virá por esta ofensa. Espero que aprendas a conservar a língua mais tranquila e o espírito mais calmo que agora trazes. O homem partiu, Senhor, depois de ter anunciado as coisas terríveis. E nós sabemos, pelos nossos cabelos já brancos, que nunca ele disse falsidade que acontecessem ao reino. Eu também o reconheço e sinto a alma agitada. É terrível ter que ceder. É preciso usar prudência. O que devo fazer então? Explica que tu obedeço. Dá ordens para tirarem Antígona da caverna. E dá sepultura àquele que não teve. Será isso mais prudente? É com muito custo que o faço, mais cedo. Se deve combater contra o destino. Cumpre estes desígnios com as tuas próprias mãos. Irei já, assim como estou. Vinde vós todos, meus servos, e ajudai-me a cumprir as verdadeiras leis estabelecidas. Ó vós que habitais junto do palácio, não há nenhuma situação na vida humana que seja uma coisa fixa. Pois o destino e a fortuna faz balançar sempre a felicidade e a infelicidade. E ninguém pode ser profeta sobre a condição humana. Diga mesmo, Creonte era digno do beijo, pois tinha salvo este país dos inimigos. Depois de ter assumido o poder, governava com prosperidade. E agora perdeu tudo. Pois quando os prazeres do homem o condenaram, acho que ele já não está vivo. Mas parece um cadáver a andar sobre a terra. Imagina, um homem muito rico. Se lhe tiramos a alegria, isto que tem não vale nada. E que pesar para os reis essa que tu vês anunciar? Morreram. E os vivos são culpados dessa morte. E quem o assassino? Quem é vítima? Diz. Não morreu. E quem o matou? Matou-se a si mesmo, tirado com o crime do pai. Não adivinho como estas palavras se cumpriram. As coisas são assim. E sobre elas já quer decidir. Eis que vejo aproximar-se a desgraçada de Eurídice, esposa de Creonte. Ei, que sai dentro do palácio! Ou porque ouviu falar do filho? Ou porque passou por acaso? Cidadãos e potestades, percebi as vossas palavras quando avançava para o povo. Por acaso, no momento em que levantava a tranca do portal, chega aos meus ouvidos vossa desgraça familiar, com terror das famílias. Contai outra vez a história, porque já estou habituada às coisas. E escutei. Contarei minha caramba, pois estava presente. Não esconderei uma só palavra. Pois para que haver de mentir? A verdade está sempre certa. Eu fui com teu esposo Creonte como seu guia, até o extremo da planície. Ali jazia ainda, sem que ninguém me lamentasse e dilacerado pelos cães, o corpo de Polonices. Rezamos a Deus e enterramos o seu corpo de todos os rituais. E depois de o termos sepultado, dirigimos-nos para os aposentos da donzela Antígona, numa caverna infernal. Longe, ouvimos lamentos e gemidos. À medida que nos aproximamos, começamos também a ouvir sinais indistintos de um grito de desgraça. Um gemendo de morrer. Oh, desgraçado de mim. Estarei eu a caminhar. Será que estou a caminhar para a tragédia? Mas ouço a voz do meu filho querido. Venha
ide à taverna onde está a Tina e veja se ele nos encontra aqui. Estas foram as palavras que nos atrapalharam. Vamos ver. No interior do túmulo, vemos Antígona suspensa pelo pescoço, presa pelo laço de um tecido fino. Hermon olha para seu pai, cospe no rosto sem nada a responder. Puxa da espada, mas não atinge o pai que foge. Em seguida, o infeliz fica furioso consigo mesmo, tal como estava. Aponta a espada assim mesmo, terra no seu corpo. E ainda Lúcia trai a donzela aos seus braços e morre abraçado a ela. Jaz um cadáver ao pé do outro, depois de ter demonstrado que a reflexão é o maior de quantos males se deparam aos humanos. Te parece isto? A senhora retirou-se de novo sem dizer uma só palavra para o bem ou para o mal. Nem estou justificado. Tenho por ele a esperança de que, depois de saber que falta da motivo, não irá só para me esperar na cidade, os anos de seu nem ela é tão insensata de comer com ela. Não sei. A mim, contudo, este silêncio de vazia parece-me de mau augúrio. Vamos dentro da casa e saberemos o que quer fazer. Desespero e ela. Não há amor no seu silêncio. Desde que avanço procurei trazer nas mãos prova evidente de que ele foi seu, de mais ninguém. Quem mata e quem morre, ai das minhas decisões. Ai filho com destino prematuro. Morreste, partiste na juventude, por insensatez não tua, mas minha. Como parece que sou tarde, penso que é injusto. Aprendi, desgraçado. Na minha cabeça o destino desferiu pesado colo. Incitou-me aos caminhos cruéis. Ó as vozes, ó as dores dolorosas mortais. Meu amor, vieste aqui com uma desgraça nas mãos. Esse em casa irás perguntar brevemente. Que mal pior do que está ainda. Tu, mulher, a verdadeira mãe desse cadáver, desgraçada, morreu sob golpes de espada bem pouco. Oh meu Deus, por que me castigas? Por quê?
palavras dizes? Que dizes, filha, que contas de novo? Que a minha esposa também morreu. A senhora, junto do altar, com a espada afiada, fez os seus olhos de ema e seu colete vazio de seu filho. Depois invoca as mais terríveis desgraças sobre ti. Assassino do teu próprio filho. Tremo de horror. Porque não me atravessa o peito com uma espada afiada? Miserável que eu sou. A miséria e a angústia confundem-se comigo. E de que forma deixou ela a vida no meio deste sangue? Com as próprias mãos se atingiu no coração, quando percebeu as nossas lamentações pelo seu filho. Que surja para a minha morte. Que venha sim, que venha, que eu não vejo o dia nunca mais. Isso ao futuro pertence. Nós temos que fazer algo com os mortos que aqui estão. O resto, só Deus importa. Mas pelo menos, pus todo o meu desejo nesta oração. Não pensas nada, nem a Deus, nem aos nossos antepassados. Aos mortais não é dado libertar-se do seu destino. Levai, Senhor. Levai para longe este homem deslocado, que sem querer matou o seu filho e a sua mulher. Ai de mim, desgraçado. Não sei para qual é de olhar, em quem apoiar-me, pois tudo que tem nas mãos está abalado. Sobre mim pende um futuro que não suporto. A ser sensatos, usar